No programa de hoje, vamos conversar com o Pedro Che. Ele é professor de História, policial civil e faz parte, inclusive, do grupo de policiais antifascistas e também deu as suas colaborações como policial, a equipe técnica da polícia, para as contribuições para o plano de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O Pedro Che vai conversar conosco a respeito do que significou as eleições de 2022, como também falar a respeito das manifestações antidemocráticas que estão acontecendo, inclusive com palavras de ordem, com comportamento golpistas, incentivando e defendendo que não se respeite o resultado das urnas. Seja bem-vindo, Pedro Che, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, meu caro, agradecer a você, agradecer também a sua equipe, agradecer a nossa audiência. E, bem, vivemos novos tempos, né? Mas ainda com heranças, né? De um passado que vai demorar a ser ultrapassado. Pois é, e aí eu queria que você me falasse um pouquinho, né? Como é que você avalia o resultado dessas eleições? Bem, é claro que a democracia vence, né? Nesse cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de algumas críticas que alguns possam fazer a ele, né? De alguns desgostos que alguns têm, no meu caso, mas reconhece, né, na ampla maioria da sociedade, que o Luiz Inácio Lula da Silva significa democracia, significa respeito às constituições, às instituições também, né? O partido PT tem muito esse norte também, de respeito à institucionalidade, o que nos traz, digamos, coletivamente, não é? Uma sensação de que as coisas não vão estar a perigo, porque, infelizmente, durante o governo Bolsonaro, sempre teve um cheirinho de golpe, teve um cheirinho de usurpação de funções. Né? Então, você vê instituições como a Polícia Federal e a Rodoviária Federal sendo cooptadas, você vê instituições como o Supremo Tribunal Federal sendo acossados. Né? O Legislativo não, né? Porque o Legislativo estava bem subserviente, inclusive com toda a verba do orçamento secreto nas suas mãos, então para eles estava ótimo, né? Mas toda a outra gama de institucionalidade que rodeia, né, toda a União, os estados, etc., de alguma forma, né, foi atingida, teve melindrado, digamos, né, os bons aspectos, inclusive com relação à sua autonomia. Então, essa eleição ela foi um recado bem claro. Né? Não há intenção, pelo menos pela maioria, né, mesmo que pouco, né, assim, no sentido que foi 50,9%, mas é assim, a maioria da população brasileira rechaça, né, a quebra da institucionalidade promovida ou propagandeada pelo Jair Messias Bolsonaro. Pedro Tchê, você como policial civil, né, acompanha os diversos setores da segurança pública, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil inteiro. A que você atribui o comportamento de uma parte de policiais militares, civis, guardas municipais, né, e até de forças armadas e policiais rodoviários federais de embarcarem, de misturarem a sua função com a política partidária, né? Muitas delas, como você vê às vezes a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que é polícia de Estado, não de governo, nem de político, mas nós observamos cenas lamentáveis, né? Com claro direcionamento político. Não é que você atribui esse tipo de comportamento? Há uma péssima cultura policial que a gente tem no Brasil, uma péssima cultura policial, porque aqui no Brasil, né, a gente o fato, aceitou ou não, tem o fato de que policial bom é aquele que sabe atirar bem, é o cara que é destemido, é o cara que é ignorante algumas vezes, até bruto, digamos assim. E não é que, digamos assim, atirar bem seja um requisito ruim. Não é que ser corajoso ou altivo seja também ruim. Não, não é isso. Mas isso não é o centro de ser policial. O centro de ser policial é ter em si, dentro da sua função, o espírito de servir. O policial é um servidor não só do público, mas sim também das leis. E como não há essa percepção, né? E quando você fala, por exemplo, o que é ser o policial? O pessoal coça a cabeça, né? Mas a gente pode até reduzir aqui, por exemplo, servir e proteger.
pode usar essa expressão, né? Seria o âmago do que é ser policial, servir e proteger. Só que no Brasil, infelizmente, os policiais também, a sociedade, elas deturpam isso. Servir e proteger quem, Robson? Aí já começa a criar seleções. Né? Então, você servir e proteger o cidadão de bem, não é? Você vir e Aí quem que é o proteger cidadão de bem, né? É aquele que pensa perfeito. igual a mim, que vota no candidato que eu quero, que apoia um tipo, um modelo de país que eu quero, aí o outro é cidadão que não é de bem. Nessa história aí, por exemplo, policiais não, professores, alunos, estudantes, por exemplo, podem ser esses policiais, esses cidadãos do mal, digamos assim, quando estão nas ruas protestando por uma melhoria na educação, por melhoria nas funcionárias com relação a uma greve, para aumento de salário. Então, acaba que, como você deturpa já de origem, você pode usar, você pode se fazer valer dessa deturpação até o final. E é isso que muitos policiais fazem. Tem um vídeo agora rolando aqui em Natal, né? Olhei assim, rapaz, só é o povo do absurdo. O cara passa do lado de uma manifestação bolsonarista e brinca. Estão querendo balde, né? Para chorar, né? Tá querendo balde, tá querendo balde. À frente está uma viatura da polícia. Ele é abordado pela viatura da polícia. Sai do carro, mão na cabeça, porque ele brincou com as pessoas, né? Digamos, é uma liberdade dele, democrática, de tirar uma onda, de mangar, tá querendo balde para chorar mais. Isso não é crime. Mas veja como a gente tem muito pouco Agora, apego. crime é você fazer manifestação contra a própria democracia, né? O Estado Democrático de Direito. Você ir para a porta de um quartel, interromper o trânsito e o direito de vida das pessoas pedindo intervenção militar, né? Eu já vi a turma protestar e queimar pneu por exigir moradia, para protestar contra a desocupação truculenta. Já vi protesto de pessoas que precisam de um pedaço de terra para plantar e sobreviver, né? Pedindo por habitação, por acabar com a fome. Eu já vi pela educação, já vi todo tipo de protesto e que bloqueia trânsito, né? Contra o aumento do transporte, do valor do transporte coletivo, né? A história do não é pelos 20 centavos aquela campanha, né, que a gente observou, que começou em Natal. Agora, protesto para acabar com a democracia, para não respeitar o resultado das urnas, pelo amor de Deus, eu nunca imaginei que em pleno 2022 nós fôssemos enxergar esse tipo de coisa acontecendo no país. E a polícia, de certa forma, é leniente, né? A polícia é leniente, é claro que não são todos os policiais, não são todas as polícias, né? Em todas as situações, mas a leniência está batendo, né? Está clara, né? E aí vem muito disso, justamente, sabe? É o perfil, Robson, que a gente tem, infelizmente, os policiais têm que ser mudado para ontem. Inclusive, uma coisa que o PT e o Lula vão ter que bater nisso. Essa sensação, essa percepção, a polícia não é dos policiais. A função não é minha enquanto policial. A função é outorgada pelo povo. O povo me confere isso, eu tenho responsabilidades. E tem que começar a ter essa responsabilização por parte dos agentes, para que não fique esse negócio tá aí vexaminoso. Teve um outro PRF que falou: olha, vou prevaricar aqui. O cara abertamente vai prevaricar. Né? Como se a polícia fosse dele, como se a lei fosse dele à disposição. E do mesmo jeito, Robson, que esse cara fala isso, um outro se acha no direito, por exemplo, de executar uma pessoa na periferia. Seja porque o cara tem ficha corrida, seja porque ele acha alguma coisa, enfim, o Agora, cara tudo cometeu isso um crime. começou quando você começou a observar determinados tipos de comportamento por parte do presidente da República que acabam incentivando, autorizando violência das pessoas e dos policiais, né? E partindo pela autoridade, pelo menos até final de dezembro desse ano, né, a autoridade máxima na política desse país, né? Então, veja o tamanho do problema, da gravidade que a gente está enfrentando. Já se vai mais de uma semana das eleições, passando para 2 semanas das eleições, e a gente ainda está vendo esse tipo de movimento, e de uma maneira absolutamente histérica, né? A gente tem observado como uma esquizofrenia social, um estado um estado de surto coletivo, né? Como a gente observa, e algumas pessoas na área da psicologia, da psicanálise já estão fazendo avaliações sobre esse tipo de comportamento, porque você não aceitar uma realidade, querer viver à força em uma realidade paralela, né? Você querer parar tudo porque o seu candidato não ganhou, então daqui a pouco eu vou quebrar tudo porque meu time de futebol não venceu e eu queria que ele vencesse. Eu não vou respeitar a lei de trânsito porque eu queria passar agora e o sinal está fechado. Eu não vou pagar minhas contas no final do mês porque eu quero comprar um carro do jeito que eu gosto. Então, que loucura é essa que a gente está vivendo, né, Pedro?
É a liberdade bolsonarista, né, Robson? É a liberdade bolsonarista. Porque o Brasil nunca que foi um país de restrições, né? Muito pelo contrário. Sempre fomos um país, inclusive, liberal no sentido político mesmo, né? Sempre fomos um país, quer dizer, estamos um país liberal. Teve momentos, sim, na nossa história política que a gente não foi. Mas hoje a gente vem vivendo o liberalismo com relação, inclusive, ao direito de opinião. É claro que não pode tudo, aí está a questão, né? A liberdade tem seus limites. E parece, Robson, que o que eles querem, né, é liberdade sem limites. Claro, liberdade sem limites para alguns, para eles, para aí se conformar à realidade tal qual eles desejam. E claro, que isso não vai valer para mim, não vai valer para você, e nem vai valer para os 50,9% que votaram no Lula. Para esses, vai ser liberdade mínima, não é? Porque eles já estão abertamente contrários a isso. Eles estão pedindo intervenção militar, estão pedindo a não reconhecimento das eleições. Bem, o que é que vai advir disso? Um sistema, um regime totalitário. Então, que a gente, as máscaras caem. Eu acho, inclusive, até interessante isso. E eu acho uma coisa também, Robson. O tempo é senhor da razão. Eles não vão prosperar com isso, claro. Isso aí acho que ninguém está achando que vai prosperar. Não do nosso lado, deles, né? Mas é Talvez achem, interessante mas para a gente ver quem é quem no jogo do bicho, como se diz, né? é, Quem, como é que as pessoas estão se comportando, né? E vale a pena a gente prestar atenção que, passadas as eleições, redes e mídias sociais liberaram todas as restrições que existiam no período da campanha política. Então, hoje a coisa está. E todas essas articulações acontecem via redes e mídias sociais, e não é o caso só do Brasil e várias partes do mundo. A gente não pode seguir com essas redes e mídias sociais sem um mínimo de regulamentação, como já existe em outros países, liberais, inclusive, como na Inglaterra e vários outros países. Né? A gente viver com uma situação dessa sem controle, liberdade de expressão, opinião e pensamento não é liberdade de agressão, de ataque e de você defender a própria derrubada da democracia, intervenção militar. E essas pessoas ainda falam em educação e família e os filhos. Que educação é essa que está se passando para os filhos? Não respeitar o resultado de uma eleição? nunca foi, Robson, nunca foi. E como eu estava dizendo, o tempo é senhor da razão. Boa parte deles, inclusive, que está anestesiado nessa loucura, né, vai se dar conta de que não vai acontecer o que eles mesmos propagandeiam. O Lula vai fazer um grande governo, difícil, mas vai fazer. Mas, acima de ser um grande governo, vai ser um governo que vai se distinguir muito desse governo Bolsonaro. E as pessoas vão sentir, por mais que elas até advoguem hoje o contrário, atuem o contrário, elas vão sentir o que é um país tolerante, o mais tolerante, não é mais pluralista, né? Menos perseguidor de seus opositores. Para a gente ver o absurdo, né? O Ministério da Justiça, seu André Mendonça, que está agora no STF, fez um dossiê, que é proibido, para deixar bem claro, fez um dossiê contra policiais de esquerda, relacionando Eu me 536 recordo. nomes, fazendo todo tipo de investigação com relação a gente. Isso é estado de ação. Assim, passa normal. É engraçado que Estado de quê, acontece. Pedro, que cortou? Opa, não, estou dizendo que Isso é um fez um estado dossiê. Esse é estado de exceção, né? de Isso é estado de exceção, exceção. isso. É antidemocrático. É um estado em que a democracia está sendo posta em segundo plano, em nome de outras coisas. Mas que outras coisas? Então, é interessante como essa mesma galera que prega uma coisa, eles têm muito pouco, na verdade, apego às suas próprias palavras. Eu estou com você. Em uma parte é uma hipnose coletiva, mas também é um campo de centeio para maldades internas. Né? Tem muitos corações aí E que você vê, inclusive, dentro das próprias igrejas, padres e pastores pregando ódio, chutaram Jesus Cristo para fora das igrejas. Algumas católicas, algumas paróquias, alguns padres com esse comportamento, e igrejas evangélicas. Eu estou assim, sinceramente assustado, porque eu já achava uma contradição terrível. Você defender Bolsonaro com negócio de arma. Eu não consigo ver mais de Jesus Cristo segurando uma arma. E agora eu estou mais horrorizado. Eu só estou acreditando porque eu estou vendo, igual a São Tomé, eu estou botando o dedo nas chagas de Cristo, eu estou vendo com os meus olhinhos pastores esculhambando, dizendo que o fiel que votou em Lula é seu inimigo, isso dentro de um templo religioso. Eu juro a você que eu estou assombrado. Eu esperava muita coisa, mas não que chegasse
a esse ponto, e você vê mesmo comportamento por padres também, e gente dizendo que não vão mais pisar no Nordeste com discriminação. Essas pessoas são qualquer coisa que seja, fascista ou o que for, mas religiosos não são nem de longe, muito menos cristãos. Nem os romanos, na época de Jesus. Eles mereceram tamanha alcunha. Como os petistas, digamos, ou comunistas, como eles gostam de abordar, estão recebendo nesse cenário, sendo pessoas sendo expulsas do lugar do amor. A igreja é o lugar do amor. A minha esposa, né, ela é muito religiosa, mas ela não era tão participante da política. Ela tinha as preferências dela, mas vendo essa situação, ela ficou horrorizada e ela vestiu camisa mesmo. Tipo assim, não, Pedro, isso aí eles estão pegando a nossa fé, né? As nossas ideias estão deturpando totalmente. Então, ela, inclusive, né, e eu acho que outras pessoas também fizeram isso, se posicionaram mais duramente do que pretendiam em virtude disso que você está falando, da deturpação, né, da usurpação da palavra, da Bíblia, todo o ensinamento que vem na Bíblia. Eu sou cristão de formação e eu não reconheço esse cristianismo. Eu não reconheço isso. Não é que eu seja a balestra disso, eu não sou a bússola disso. Mas algumas coisas a gente entende. O amor, ele é muito simples e claro. Eu não estou vendo amor, estou vendo ódio, né? Eu estou vendo rancor, eu tô vendo intolerância. E não era isso que Jesus pregava. Jesus na cruz foi crucificado com um bandido ao seu lado e houve o perdão. Como é que eles estão estigmatizando, Robson? Eles não têm nem o poder para fazer isso e nem o exemplo. Jesus não deu esse exemplo. Realmente é chocante esse tipo de coisa que está acontecendo, né? Agora, Pedro, de modo geral, o que é que você espera, né, digamos assim, quando a gente pensa em cenas dos próximos capítulos, né? Por mais que a turma esteja esperneando, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente eleito, vai ser empossado no dia 1º de janeiro, com ou sem passagem de faixa por parte do atual presidente. E o que é que você espera desse momento daqui para frente, mesmo com todas essas dificuldades que nós estamos narrando aqui? Eu acho que a campanha do Lula, né, eu assisti com muita atenção, a campanha de rádio e TV. Eu acho que ela pegou um tema que vai ser o norte, que vai ser o que vai fragilizar Bolsonaro, ou melhor dizendo, o Bolsonaro daqui para frente. O Lula é um homem pacífico. Ele é um homem de conversa, de entendimento, de tolerância. Eu não estou colocando ele aqui santificando, ele tem os defeitos dele. Mas não é isso. Não é disso que eu estou falando das qualidades dele. Os defeitos também vão estar dentro desse balaio. Mas essas qualidades dele em específico, o Bolsonaro não tem. Não é um homem de diálogo, de inclusão. Isso vai fazer com que cada vez mais essa horda bolsonarista que hoje está aí nas ruas vá diminuindo. Tudo isso, o tempo é senhor da razão, e aí vai se vendo que não é como estava pensando, não vai ter banheiro unissex, não vão fechar igrejas, né? Não vai fechar as TVs, embora tenha que ter uma regulamentação. Isso aí temos que ter, porque não pode ser banda voou como está sendo. A gente tem que ter o cuidado com a informação, com as mídias sociais, principalmente. Né? Então, a partir do momento que isso vá avançando, né? Outra coisa, a gente não tem um presidente desqualificado na forma de falar, mas sim um cara que vai dar um bom exemplo, que vai ser referenciado internacionalmente. Eu entendo que vai pacificar com o tempo, né? Mas essa galera, 15 a 25%, ela vai permanecer muito dura e a gente vai ter que ter muito cuidado. E aí é importante que o governo o PT pense no seguinte: a gente tem que ter governança nas polícias. Tem que ter governança nas polícias e nas instituições, porque esse pessoal, quando vê que a coisa vai ficar no pior, pior, eles vão esticar a corda, vão querer esticar a corda e vão usar os braços que eles têm hoje no judiciário, nas forças de segurança pública, no Ministério Público. E é importante que essas instituições sejam mais fortalecidas e blindadas para que não aconteça o que aconteceu no governo Bolsonaro, que a gente viu, né? Viu várias vezes. PRF, por exemplo, agora, está dando exemplo disso. Claramente a PRF está dando exemplo disso. Né? Sendo, digamos assim, demorada, no mínimo, com relação à desobstrução das vias, participando de forma vexaminosa, vai ficar na história da PRF, 30 de outubro, vai ficar na história da PRF, porque eles foram longe demais, né, na subserviência, e a gente tem que Vergonhoso, né? O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do Brasil deveria ter sido preso imediatamente, porque isso é um crime que cometeu.
fazendo de propósito esse tipo de blitz dos ônibus para impedir, especificamente no Nordeste, você impedir do eleitor ir votar, né, de uma maneira, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode naturalizar esses tipos de situações que estão acontecendo no país, não, sob pena da gente caminhar para o caos, Eu acho que caberia prisão em flagrante tranquilamente ali. sem Porque ele dúvida, está embaraçando o processo eleitoral. Inclusive, um dos únicos motivos que seja prisão em flagrante na época eleitoral é essa, é embaraçar o processo eleitoral. Ele embaraçou o processo eleitoral. Ele vai se esconder a partir de subterfúgios, o próprio ministro da Justiça também vai se esconder a partir de subterfúgios, mas eles fizeram isso. Né? Foi uma coisa assim, e a gente não pode mais permitir isso, Robson. Então é importante que o PT e os governadores queiram, né, exercitar a boa governança dentro das instituições para que não se permita, né, com que isso aconteça novamente. Porque se ele deixar do jeito que está, aí eu falo como policial, vai acontecer. O próximo populista que chegar vai fazer a mesma coisa, vai se apropriar de certas bandeiras, de certas falas, de certas praças, e vai querer fazer o mesmo. Então é importante que as polícias saibam que elas estão submetidas à lei. Não podem ficar brincando com a lei ou interpretando como bem querem. Não vale só para a polícia, não. Judiciário, Ministério Público também. É importante que a gente viva no império da lei. Né? E acabou que nesse Brasil do Bolsonaro, a gente assistiu à deturpação, né, frontosa, inclusive, da lei. sem dúvida, né? E caminhando para finalizar, né, é importante destacar, né, a necessidade de se verificar de onde está partindo, né? Tá se inflamando essas pessoas completamente alienadas, abduzidas, que chegam a ser semelhantes a zumbis, né? Alguns não têm noção do que estão fazendo, outros estão fazendo por maldade, de caso pensado, porque não aceitam o resultado. Está gerando diversas consequências no país inteiro nós sabemos que isso parte de algum lugar, né? A história dos gabinetes do ódio, tudo isso que funcionou não só na política, continua funcionando. E a pergunta, quem é que está se beneficiando de tudo isso? Estão querendo criar alguma dificuldade para vender alguma facilidade no próximo governo federal? Então há que se ter muito cuidado, Pedro, com esse tipo de coisa, não é? Concordo porque ele afeta diretamente a democracia. Veja, essa foi a pior eleição de todos os tempos, não pelo resultado, né? Independente do resultado, seja qual fosse. Nunca se discutiu tão pouco o projeto de nação. A gente vivia distopias, não é? Na cabeça de cada pessoa, né? Não vou dizer todas, mas sim, muita gente. Você ia conversar e você falava, não, mas espera aí, não, isso aí, não é que a questão de que eu gosto de mais Estado ou eu gosto de menos Estado, eu gosto de leis mais duras ou eu gosto de ressocialização. Não foi esse o tema, não foi essa pegada. Foi loucura, foi assim, loucura no sentido não clínico. Foi deturpação, foi absurdo, foi fake news. Você conversar com pessoas e elas dizerem que Lula é colocar no mundo de crianças. Não, onde é que tem isso? Não tem canto nenhum. Então foi a pior eleição de todos os tempos no Brasil. A gente literalmente desceu ladeira abaixo enquanto consciência política, enquanto povo, não é? Por sorte que a gente vai colocar agora na presidência alguém que é contrário a esse movimento e que, quem sabe, leve a população a uma discussão mais razoável. Vamos discutir os grandes temas, né? Vamos discutir o que deve se discutir, mas de maneira real, não a partir de ilusões. E eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas, Robson, penalmente por isso. Você fraudou o sistema eleitoral, o direito comunicacional é um direito assegurado, né? Então, aqueles que, inclusive, colaboram para a deturpação do direito à informação, do direito à comunicação, deveriam ser responsabilizados, sim, de acordo com a forma da lei, seja na esfera penal, seja na esfera civil. E eu vou te dizer, Robson, tendo essa responsabilização, esses caras vão botar tudinho rabo entre as pernas, porque eles funcionam assim, eles não têm peito para isso, não. Tudinho vai se encolher e a gente vai poder, né, voltar até aquele diálogo, aquele debate que a gente tinha nos tempos, né, do PT versus PSDB, né, Exatamente. que Discutir era o país, né? Discutir o país. Muito isso. bem. Eu quero agradecer a participação do policial civil e professor de história, Pedro Tchê, policial antifascista no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, Pedro. Eu deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Bem, pessoal, é importante que a gente tenha
um frescor, digamos, nesse momento, aproveite. Né? Eles estão querendo embaraçar o nosso posto pelo, não vou nem chamar de vitória, pelo respiro, né? Pelo alívio que a gente está sentindo. Não deixemos isso. Eles querem que a gente fique no medo, achando que vai ter uma conjuntura favorável a um golpe. Não há conjuntura favorável a esse tipo de coisa. A gente vai ter que lidar com eles, isso é certo, por muito tempo. Mas não há uma conjuntura favorável. E o que a gente tem que pensar, e a melhor forma de a gente lutar contra esse pensamento, essa ideia, é olhar para frente. É a partir de promoção de políticas. Isso aí está sendo, o Lula está fazendo muito bem. O Lula está fazendo agenda positiva já. Vai para o COP27, anuncia os ministros. Não se perder, não nos atermos, né? Não Realmente, entrar na briga, no delírio, no devaneio dos outros, né? não percam tempo com eles, não percam tempo com eles, até porque tem muita gente até que votou em Bolsonaro e é recuperável, que dá para se conversar, vamos dedicar Tem, essas sem dúvida. pessoas. E acredito que algumas dessas pessoas estão percebendo o perigo do fanatismo que está se observando nesse país, né? Sim, boa parte é contrária ao que está acontecendo, inclusive. É a minoria, né, deles, eu acho, inclusive, que está na frente desses movimentos. Boa parte, inclusive, já está criticando, dizendo, não, o resultado já passou, já acabou, ele ganhou, fazer o quê? É, Né? Claro que não ficaram felizes, mas aceita porque tem, pelo menos, dentro deles, sem dúvida. alguma empatia com a democracia. Então, vamos valorizar esse pessoal, vamos atrás, vamos conversando e vamos mostrando com os resultados que não era como eles estavam pensando, que eles têm, que há um outro caminho, muito melhor, inclusive, do que o prometido pelo antigo presidente, que vai daqui a pouquinho sair do governo. Obrigado.